Rádio. A rádio oficial de quem investe. Brunão, bem-vindo de volta. O Henrico Jaqueto mandou uma pergunta interessante porque toca num ponto de suporte fundamental. Ele diz assim, Brunão, você chegou a falar que os 99 ou 100 mil pontos provavelmente seriam a mínima do mês. Por quê? Qual o racional? Então, no fundo, o Henrico está convidando você a revisitar a trajetória. Acredito que você esteja falando do Ibov à vista aqui no caso, né, Brunão? Nesse racional. Você revisitar isso e atualizar um pouquinho das informações. Diga lá e na sequência o Diego tem os papéis da Station e do WhatsApp para você. Vamos lá, Léo. Antes de falar do índice rapidinho, teve um ouvinte que pediu o Santos Brasil, né, hidrovias. Eu não sei se o Diegão vai passar, perdoe, Diegão, se eu for atropelar você aí, mas Relaxa. só compartilhar o gráfico de Santos Brasil, que tem a concessão do Porto de Santos. Pessoal, então ela aqui é gigante, e não só do Porto, mas também daquele pátio onde ficam os carros, tá? Então ela ganha também no aluguel do estacionamento dos carros ali. A Santos Brasil tem alvo em 9,24, 9,89, tá? E o suporte principal para o mês aqui está em 7,60 e depois somente em 6,67. Esses são os pontos, tendência de alta clara aí para Santos Brasil. Já a Hidrovias Brasil, se não me engano, essa é um pouco mais complexa, o IPO mais recente, tá? Então para ela, transporte hidroviário aqui que é necessário para caramba para o Brasil, mas ainda bem rudimentar, né? 1,94 seria o único suporte deixado. O VWAP vendedor está empurrando os preços para baixo. Se você acha que vai reverter essa tendência, o alvo está em 2,78. Agora, indo para o índice, qual que é a análise que eu faço? É o índice futuro, Léo, que eu tenho aqui. Tá? O que eu posso dizer para vocês? Dentro do gráfico diário, se você acredita que a gente vai ter aqui uma manutenção desse fundo, certo? Há muita necessidade, isso em preço, comportamento, que a gente não rompa essa faixa em amarelo aqui, tá? A partir do dia de hoje. Ontem foi uma boa resposta, tá? Comprada aqui um pouco de cauda, e hoje é um dia muito importante para que esse cara aqui não seja rompido. Então, de novo, a tese que eu tenho não está tão correlacionada assim à parte fundamental, à parte macro, está mais correlacionada à parte técnica. É muito importante que esse candle vendedor aqui, branco, quando foi vencido pelos comprados e foi vencido nesse dia específico aqui, anulou, estopou esse pessoal. Todos os stops dos vendedores que estavam aqui foram em best. Então é importante que seja lotado de liquidez comprada aqui para mim. Por isso que eu deixo aqui os pontos no diário, tá? E essa oscilação, hoje, pessoal, nós podemos ter a mínima lá em 100.400, 100.700 e a máxima em 101.780. A máxima chegou próximo, tá? Quando eu entro para o gráfico intradiário, tá? Nós temos aqui essa oscilação que eu acho que hoje pode performar, então não tenham medo, tá? Dessa negativa aqui, porque a gente pode invadir essa máxima ainda hoje e ir lá para o 101.780. Na parte de suporte, que é suporte diário, por isso que eu falei aqui, era muito importante esse ponto, e nós respondemos com uma compra, 100.755, onde estão os próximos, né? Aqui, nesses pontos verdes. Tá? Hoje, na minha opinião, pelo gráfico diário, nós temos uma acumulação de compra aqui, e não uma distribuição de venda, devido ao movimento do diário. Tá? Então, essa é uma parte futurológica, mais de comportamento, exclui tudo, parte de arcabouço fiscal, cenário macro, micro, etc. Aqui, para mim, via gráfico diário, é uma acumulação de compra. Caso rompa, essa mínima aqui, para mim, é só oportunidade de quem estopou os vendidos lá no diário, de acumular ainda mais compras. Qual que é o primeiro range? 101.780. Tá? Então, Léo, respondendo a pergunta do ouvinte aí, é só uma parte técnica, tá? Que eu tenho para vocês aqui. Quem gosta de gráfico e vai olhar no intraday, tá? Vai conseguir observar aqui um ombro, cabeça, ombro, que é uma estrutura vendedora. Mas não existe ombro, cabeça, ombro vendedor em um fundo de diário. Tá? Então, para mim, isso aqui é uma armadilha. Caso as vendas ocorram novamente para essa região dos 100.400, 100.700, é só mais a oportunidade dos compradores acumularem posição comprada até onde? Até o 101.780. Muito bem, Brunão, 10 horas e 51 minutos. Vamos com os pedidos da nossa audiência. Mandar um abraço pro nosso querido Maldito, o perfil que chegou aqui no nosso WhatsApp. Ele tem
esse nick aí, ô Brunão, tanto no WhatsApp quanto também no chat do YouTube. Então fica meio difícil. A gente sabe que é a mesma pessoa, mas um abraço pra ele, que mandou, inclusive, bem cedo isso. Tomando o like logo cedo no suporte, só esperando romper a resistência e sair game junto com a TC. Bom dia pra você também, maldito. Vamos então com o pedido da nossa audiência. O Jonas, do Rio Grande do Sul, ele mandou, se puder comentar o papel da Pets. Rompeu as mínimas ontem e tive que puxar os stops. O que pode dizer sobre Pets? O cachorro tá latindo, Brunão? O cachorro tá latindo, muito bem. Ele puxou os stops, né? Correto, tá bem correto a Pets aqui. Dentro dos meus estudos, deixa eu só dar um zoom para vocês do celular, enquadrar o meu gráfico aqui. Beleza, agora sim. Então, dentro dos meus estudos, o nosso ponto era 5,76. Por diversas vezes aqui ofereceu compras, mas compras para o GUI, né? Para scalping, para day trade, para swing trade e não para uma reversão mais coerente. Qual que é a reversão, pessoal? 8,25, tá? E 9,38 são os dois alvos que eu tenho para Pets, esse retângulo vermelho. O 7,42 já bateu, então nem vou considerar. Estopou? Tá correto. Qual que seria um alvo fraco aqui, ó, para voltar a pensar em compras? 5,46, mas o principal agora fica por 4,57 e 4,35. Legal que o alvo de compra ele muda, vai lá para baixo, mas o de venda não. Então só aumenta a assimetria. E a Pets, quando a gente vai para o grupo de small caps, pessoal, ela tem bons fundamentos. Tá? Uma empresa que tem bons fundamentos sempre fica na sombra aí de uma Cobase vir para a Bolsa de Valores também, não ser mais um monopólio ali de atenções para o mundo Pets, tá? Mas ela é uma empresa que tem sim fundamento. Então é importante você também, de longo prazo, aproveitar aí talvez pontos técnicos ou o cenário macro de estabilização de juros para ir acumulando, tá? Porque o ciclo é bom para acumular small cap nesse momento, Diegão. Muito bem, ó. A Ana Mello mandou mais cedo, ela mandou inclusive uma mensagem super legal, mandando bom dia, quintou, uma quinta-feira abençoada para todos, uma feliz Páscoa a todos também, um abraço para você também, Ana Mello. Ela pergunta de duas petroleiras, Petri 4 e Prio 3. Então vamos com essas duas. Petri 4 e Prio 3 eu tinha no meu gráfico aqui, Ana. Já seria mais rápido. Vamos lá. Vou pôr o gráfico diário porque eu sei que você é trader. Então no gráfico diário, o que nós temos para Petrobras? Faz 2 semanas já que não mudam os pontos, pelo menos não de suporte. Então 23,80, o 22,94. Aqui também bastante acumulação compradora. Veja que tem institucional entrando aqui. Para todo candle branco, o vendedor tem uma resposta rápida compradora também. Então, enquanto esse movimento continuar, a Petro tende a vir para os VWAPs, tá? Onde estão os vendedores, 25,3, 25,9. A oscilação da Petro, então, me parece ser mais provável para os 25,3. Esse suporte clássico aqui nos 23,37, 22,94, 23,11 e o 23,80. Ana, então, por hora, seguramos nessa expectativa. Eu, que estou mais otimista, acho que o cisne negro da Bolsa é a própria Petrobras. Tá? Eu acredito que ela vai, no curto prazo, para os 28 e 29. Mas esse sou eu. O Gui é o oposto. Tá? O trade nela está para os 25,3 e para os 26,38. O suporte, basicamente, já tocou as 2 últimas semanas inteiras, que é esse 22,94 aos 23,80. A Prio, por sua vez, é uma tendência de alta e não lateral, como é o caso da Petrobras. Então, a Prio, acho que você tem que ir lá para o gráfico mensal, lá para o gráfico semanal. Um primeiro movimento de alta aqui para a Prio vai estar bem próximo do preço atual. Estou falando aí de 34,95. Ana, infelizmente o suporte está lá embaixo, então vou pegar o último, igual o índice futuro. Tá, mesmo esquema do índice futuro, o último candle vendedor que tomou uma estopada forte, tá? Forma agora suporte 31,73, 31,53 suporte para Prio, alvo 34,95, 36,88, 38,94. Muito bem, chegaram vários pedidos também na Station, eu vou aglutinar aqui uns 3 por aqui, viu, Brunão? O Edson Eliseu de Souza queria saber sobre Bradespar, ele mandou essa pergunta mais cedo, um abraço para ele. O Rafael Sampaio, ele tinha pedido justamente a análise de açaí, a gente já comentou junto com o Gui, inclusive com a análise gráfica do Brunão, então tá pago já a informação, um abraço aí pro Rafael Sampaio. O Francisco queria saber análise de Sanepar, a gente também já falou um pouco desse papel, mas se quiser complementar alguma coisa, Brunão, fica à vontade. E o Lucas Carlos Brum queria saber sobre Braskem, pergunta se dá entrada.
Vamos lá, várias perguntas aqui. Deixa eu ir para o gráfico diário para a Bradespar. Eu olharia mais para Vale, tá? Então eu vou rapidinho colocar a Bradespar, o próximo suporte que eu tenho aqui, Diegão, 24,37, resistência para o mês 26,58, tá? Então 24,37, depois o principal 22,94, 23,14. Então teria 22,94, 26,58 para Bradespar. Eu olharia para Vale, tá? A Vale vocês já sabem o meu alvo aqui para ela, começa no 74, mas principalmente o 71,45, 71,42, 78 está chegando. Então eu esperaria a Vale a chegar a esses pontos de 71,40, 71,50 para começar a olhar para a Bradespar. Depois disso, nós vamos para a Sanepar, né, Diegão? Só Isso. corrige para mim. É Unity, ele chegou a falar se é Isso, Unity ou a Unity. preferencial? Unity. Cara, que movimentaço, né? Então, o Lula Futebol Clube aqui com certeza deve estar posicionado nas estatais, agora que elas podem simplesmente não participar de licitação para conseguir dinheiro subsidiado ou dinheiro do governo, de certa maneira. Então, Bradespar, pessoal, aqui é muito suporte, tá? 17,38, mas já foi. Qual que é o alvo? Que é a consolidação 20,16, 19,98, 20,41. Aonde eu, Bruno Mazzoni, teria alvo para Sanepar? Aqui, ó. 23,30, 23,66, 25,34. Tudo abaixo do preço do IPO, que está em 19,98. Para mim é desconto. Diegão, passado da Sanepar, a gente vai para Braskem, se não me engano. Isso, Braskem. BRKM5. Beleza. Braskem, pessoal, um movimento bem importante aqui que eu tenho para ela. Deixa eu ver como é que tá no mensal, só para eu não falar bobagem. Beleza. Vamos voltar para o semanal aqui. Então, Braskem, pessoal, estopou esse fundinho aqui, nesse exato momento que eu falo com vocês, na semana retrasada, perdão. O que eu acho que a Braskem vai ficar pipocando aqui? Vai ficar pipocando entre 20,62 e 21,50, melhores vendas, tá? E as melhores compras agora estão aqui na região dos 15,64 até os 13,81. Ela deve canalizar o movimento, se eu fosse engenheiro aqui do futuro, ela deve fazer esse tipo de movimento aqui, ó. A Braskem é uma empresa cíclica, então agora está terminando o ciclo de queda para um ciclo de lateralização, um ciclo igualzinho a esse aqui, tá? É o melhor ciclo para se acumular, porque os preços são muito próximos, né? Todo mero mortal aporta mensalmente, então dá tempo de se aportar uma vez por mês aqui nos mesmos preços, para depois, quem sabe, a gente ter uma super alta aí. É isso que eu imagino para a Braskem nesse momento, trade de consolidação. 10h59, Bruno Mazzoni, meu amigo, está liberadíssimo para um feriado que eu desejo seja especial para você. Até segunda-feira, quando a gente volta a conversar aqui no Expresso. Um feriado de muita reflexão aí para os religiosos e Fato. Muito chocolate também para quem é chegado no doce. Hein? Então, ótima Páscoa para vocês todos aí, muita paz, tranquilidade, bom descanso e voltamos semana que vem. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.